Olá, está começando o programa Maravilha. Hoje, nós vamos abordar a reforma da Previdência. De que forma a reforma da Previdência atinge os trabalhadores brasileiros, e em especial as mulheres? Contamos aqui com a presença de Silvana Piroli, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, e também com a ilustre presença do senador Paulo Paim. Silvana, como a reforma da Previdência atinge os servidores municipais, e em especial as mulheres servidoras públicas? Bom, eu estou aqui com muito prazer, Olga, junto contigo, com o senador Paim, para conversar um pouco sobre a reforma. A reforma da Previdência para nós servidores e para nós mulheres não é uma reforma, é o fim da Previdência. E por que nós estamos tratando desta forma? Porque o que o governo golpista Temer propõe é que a Previdência deixe de ser um direito dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial de nós mulheres, né, dentro da Seguridade Social, que é o que garante na nossa Constituição. Então, o que o governo propõe não é fazer uma reforma, é acabar com o regime da Previdência, em especial fazer com que os trabalhadores e as mulheres que já têm dupla, tripla jornada de trabalho, tenhamos que trabalhar mais de 49 anos sem nenhuma interrupção para termos direito a iniciar uma aposentadoria a partir dos 76% e depois termos o 100% de cálculo sobre a Previdência. Quer dizer, é impossível para nós mulheres termos a tripla, a quarta jornada de trabalho e ainda nos aposentarmos num período tão longo. Não tem como ter Previdência dessa forma. Então a gente tem denunciado que para nós trabalhadores esta reforma acabará com o direito. A segunda questão é a questão da seguridade, ou seja, a proposta do Temer acaba com o direito, né, do LUAS, da assistência básica, do direito à pensão acumulado com a aposentadoria, coisas que nós já temos incorporadas na nossa vida e no nosso cotidiano. No momento em que nós envelhecemos, além de perdermos nossos companheiros ou companheiras, ainda perdemos o direito de termos a pensão junto com a aposentadoria. Então essas medidas deixam claro que o governo Temer quer é acabar com a Previdência, é acabar com o direito dos trabalhadores, e nós temos resistido. Eu acho que esse programa tem que trazer a esperança para a população. Se dependesse do governo, essa proposta estava aprovada em março. Nós já estamos em agosto, e pela luta, pela resistência de homens e mulheres que foram às ruas, dos sindicalistas, dos deputados, dos senadores como o Paim, é que nós conseguimos resistir. E nós precisamos continuar a luta para que a gente possa não ter essa reforma aprovada, para que garantamos o que nós temos hoje de direito. E nós, servidores, para quem está nos assistindo, temos o nosso fundo de aposentadoria e previdência. Nós pagamos uma contribuição de 11%. A prefeitura também faz a sua contribuição. Nós já temos uma idade mínima de aposentadoria, que é 55 anos. Nós temos, portanto, um fundo que não é deficitário e não tem nenhuma razão para a gente fazer qualquer alteração no nosso modelo, no nosso sistema previdenciário. Então a nossa luta e o nosso alerta não é reforma, é o fim da Previdência, e nós estamos lutando contra isso. E com isso nós contamos com certeza, e temos contado muito com o apoio do Paim, que está lá no Senado, e é um grande lutador, como um conjunto de outros deputados da Câmara, né? Então acho que é esse momento de esclarecer a população. Venham para a rua, participem das entidades, né? Não fique calado. Há esperança, sim. Eu tenho muita esperança que a gente consiga virar o ano, Paim. E o que nós vamos conseguir virar o ano sem ter a reforma e derrotar esse governo golpista? Olha, o primeiro dia da minha alegria de estar aqui com você, Olga, e também com a Silvana, nesse belo programa, o programa já é maravilha, né? E falar de um tema que envolve paixão, envolve razão, envolve coerência
envolve responsabilidade e irresponsabilidade. E irresponsável é a proposta que o Temer nos apresenta, né? Eu tenho muita esperança mesmo de que nós vamos conseguir segurar essa reforma. O pessoal diz, não, mas a trabalhista também achava que ia segurar. São coisas diferentes. A trabalhista era lei ordinária, lei simples. Bastava que tivesse metade dos deputados em plenário, e no caso do Senado, só para o Senado um cálculo bem simbólico, são 81 senadores. Se tivesse 42 no plenário, com 22 votos, eles já aprovavam a reforma trabalhista. A reforma previdenciária é diferente. É emenda constitucional. Eles precisam de 308 votos lá na Câmara. Eles não têm. E no Senado, eles precisam de 49 votos. Eles também não têm. Os parlamentares, ao voltar para suas bases, estão sendo bombardeados pela população. A população não entendeu bem todas as maldades que é a revogação da CLT na reforma trabalhista, mas entenderam já o que é a reforma da Previdência. Isso que a Silvana falou, pegando a questão das mulheres, né? Quem é que vai conseguir se aposentar com 65 anos de idade e 49 de contribuição? Ninguém. Porque a média do emprego do brasileiro, em 12 meses a média é 9,1. Então tu tem que pegar o dia que assinou a carteira e somar com mais o correspondente ao tempo de contribuição. Se é 49 anos, como eles dizem, pelos cálculos do Diese e do próprio Ministério da Previdência, o número de referência, na verdade, é 64,1. Assinou a carteira com 16, some com 64,1, vai dar 80 anos. Ninguém se aposenta com menos de 80 anos. Se começou a trabalhar, digamos que professora se preparou, estudou, quis ser doutora, tal, enfim, resolveu assinar a carteira, por exemplo, com 30 anos. Vai se aposentar com quanto? Com 94 anos de idade. É impossível. No fundo, o que eles querem com essa reforma, que eles não vão conseguir, é acabar com a previdência pública. A filosofia deles é que todos devem ganhar somente um salário mínimo de benefício. Quem quiser ganhar mais do que isso, teria que ir para onde? Para o sistema financeiro, ou seja, a previdência privada, para atender os grandes bancos, porque esse é que controlam os famosos fundos de pensão. Tudo isso, eu digo para vocês, só tem uma saída para a gente evitar que isso aconteça. Foi na linha que você apontou, Silvana. É mobilização, é pressão, é denúncia na base, é mostrar para esses parlamentares que já votaram a reforma trabalhista, que nós estamos tentando reverter com o Estatuto do Mundo do Trabalho que já apresentei, que eles não voltarão em 2018. 2018 está aí. Eu duvido que o senhor e a senhora vai votar num deputado, num senador que votou a favor da reforma trabalhista e também a favor da reforma da Previdência. E depois tem mais uma outra questão que eu acho que é importante para nós mulheres. Nós, as mulheres que optam por serem mães, por exemplo, né, todas têm a licença maternidade, tinham o período de estabilidade, né, pela CLT, e depois, em inúmeros casos, nós vemos a demissão das mulheres por conta de que elas ainda têm a responsabilidade do cuidado dos filhos. Então, as mulheres não têm como, pela sua trajetória de vida e, infelizmente, por aquelas funções que ainda a sociedade considera que são só das mulheres, e não são, seriam dos homens e das mulheres, mas ainda o peso maior é sobre as mulheres, um período tão grande sem interrupção de pagamento da Previdência, né? Ou seja, sem ter a carteira assinada. Com a reforma trabalhista, como eles ter a carteira assinada ou não será mais um requisito, né? Nós teremos um universo grande de profissionais liberais, contratados através do sistema de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Eles inventaram o tal de autônomo exclusivo. Isso, autônomo exclusivo. Quer dizer, isso tudo... Todos os encargos sociais é de tua responsabilidade. Então, o patrão não vai pagar nada. E aí as pessoas não vão ter recurso, vão ganhar menos, optarão porque não pagarão para a Previdência na juventude. E na velhice
não terão quem abrigue e, portanto, o Estado, a Previdência, não terá como pagar a sua contribuição. Então, por isso que a gente tem dito, olha, é muito mais do que uma reforma, né? É o fim da Previdência. Esse acho que tem que ser o mote de nós pressionarmos os nossos deputados, os nossos senadores. Nós votamos em alguém, quem está me ouvindo tem que lembrar em quem votou, procurar, ligar, fazer pressão, porque nós precisamos derrubar essa reforma na rua, né, na mobilização, porque senão não é só a nossa geração. E os jovens, e a esperança das nossas mulheres jovens que estão aí, com 15, Senador, 16, 18 anos. Como o senhor tem percebido os movimentos, os últimos movimentos que têm acontecido em Brasília, para a gente poder conseguir barrar realmente essa reforma? Olha, para mim o importante nesse momento é que os movimentos sociais estão se rearticulando. Isso vai ser muito importante. Eu tenho defendido a tese que nós temos que retornar aos congressos estaduais, unitários, com todas as centrais, com todas as confederações, com todas as federações, os partidos comprometidos com uma nova visão de um projeto de nação. Por isso que eu falo muito em frente ampla pelo Brasil. Pode ver que eu não botei sigla aqui. Eu botei frente ampla pelo Brasil. Mas, naturalmente, todos os partidos comprometidos vão estar nessa grande frente ampla. Eu tive uma conversa muito boa com um dos principais articuladores da campanha do Barack Obama, quando ele ganha as eleições nos Estados Unidos. Primeira vez que o negro chega à presidência daquele país. E ele me disse, enquanto vocês deixarem a elite desse país dividir, não porque é mulher, porque é negro, porque é branco, porque é índio, porque é deficiente, porque é idoso, porque é jovem, essa divisão interessa a eles. Por isso que eu tenho dito que esses congressos que poderemos organizar, e estou viajando já ao país, agora vou estar no dia 14 em São Paulo, num grande evento em São Paulo, unificando todos os movimentos, e não naquela história que partido não pode participar. Ora, os partidos que querem somar essa grande causa da defesa da Previdência e a busca do direito dos trabalhadores que eles confiscaram, porque aquilo que aprovaram lá, isso a população está sentindo devagar, mas já está sentindo. Foi rasgar a CLT e criar um novo código do empregador somente. E nós apresentamos e criamos uma subcomissão, eu sou relator da matéria, o chamado novo Código do Mundo do Trabalho. Que veja o deles, e está ligado à Previdência com o trabalho. O deles, vamos pegar o caso da mulher de novo. Já pensou uma mulher gestante e lactante trabalhar em área insalubre? Não tem um país do mundo que permite isso. Já pensou amamentar a criança numa área insalubre, penosa ou periculosa? Isso é um verdadeiro crime contra a humanidade. Então, a partir do momento que a população, e vai ser agora, parece que é a partir de novembro, que é 4 meses a partir... É 17 de novembro. 17 de novembro, da lei que eles aprovaram, que eles vão começar a aplicar. Vou dar um exemplo. A Caixa Econômica Federal, está ligada muito ao governo, né? Sabem disso. Já está anunciando que não vai mais ter concurso. Só vai contratar terceirizados, os chamados PJ, os chamados contratos autônomos exclusivos, que eles não assumem nenhuma responsabilidade com os direitos sociais, e ainda o tal de trabalho intermitente. Tudo na reforma trabalhista. Mas por que estamos falando com isso, estamos falando com Previdência? Quanto mais tu entrar nessa seara desse time que não tem como fiscalizar, a receita da Previdência vai despencar. Eu sou presidente da CPI da Previdência. Quando eu apresentei a proposta, disseram que eu não ia conseguir 27 assinaturas, que seria o necessário para a CPI. Consegui 62. Já fizemos em torno de 30 audiências públicas, já ouvimos mais de 100 pessoas, encaminhamos mais de 400 requerimentos de informação, esse material todo chegou. Os dados são alarmantes. Senador. Alarmantes, só esse dado que eu vou dar o primeiro. O déficit da Previdência não existe, mas o que roubam e continuam roubando, nesse momento estão roubando a Previdência. E vão continuar roubando se a gente não resolver, e querem resolver via um programa de gestão. São de trilhões de reais. Trilhões. Nós vamos fazer um intervalo agora no Maravilha e aprofundaremos essa questão
no segundo bloco. Fique conosco. De segunda a sábado você acompanha só aqui no Jornal de Caxias as principais notícias do nosso município. Aqui você tem informações sobre segurança, saúde, economia e esporte. O Jornal de Caxias é sempre às 8 horas da noite. TV Caxias, a TV da comunidade. O programa Maravilha está de volta, hoje discutindo a questão da reforma da Previdência, assunto que muito tem preocupado e inquietado os brasileiros. Temos a presença conosco da Silvana Piroli, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul, e do senador Paulo Paim. Senador, a nossa produção foi às ruas para ouvir o que as pessoas tinham a perguntar a respeito da questão da reforma da Previdência. Senador Paim, a propaganda do governo falou que a Previdência está quebrada, é verdade? Olha, primeiro, essa pergunta que me fazem, se a propaganda do governo, que a Previdência está quebrada, não está quebrada. O governo diz que está quebrada, né? E que se não for feita a reforma, ninguém mais vai receber o seu benefício. Isso é de uma irresponsabilidade total. E falo como presidente da CPI da Previdência. A nossa Previdência, se houvesse só o cuidado com a gestão, nós teríamos superávit por décadas e décadas. Vou dar alguns exemplos. A dívida pronta para ser executada, segundo os procuradores da Fazenda, em torno já de 700 bilhões. A apropriação indébita de um setor do empresariado é 30 bi por ano. 30 bi por ano. O estágio de refis e dispensa de pagamento de multa, de juros, que eles fazem quase todo ano, incentiva aos empregadores a não pagar. Porque eles dizem, eu não pago, vai vir o tal de refis, que é uma renegociação para parcelar em 10 anos, em 20 anos, não paga e continua tudo igual. Ora, se cumprissem o que manda a nossa Constituição, se fosse paga a Previdência, o que ela tem de direito, contribuição de empregado, de empregador, que é 22% sobre a folha, empregado vai de 8 a 11%, contribuições sobre lucro, sobre faturamento, sobre PIS/PASEP, uma parcela, inclusive, eu me lembro da CPMF, embora não tenha mais, que também não recolheram, a DRU, que retira 30%. Teve um promotor de São Paulo, especialista em Previdência, ele chegou a dizer o seguinte, se botasse em dia as contas da Previdência, nós teríamos aí em torno de 3 trilhões a mais. Mas digamos que, conforme dizem os procuradores da Fazenda, que eles conseguem arrecadar 94,6% da chamada dívida ativa, que é 700 bi. Então arrecadaríamos, digamos que 600 bi. Só com isso, e não deixar mais a apropriação indébita, que é aquilo que o empregador rouba do trabalhador, rouba, porque ele desconta do trabalhador e não repassa, paga a Previdência. Aqueles 8, 11, 12%. Só essas duas questões, daqui para frente não acontecendo, nós não teríamos mais problema nenhum com a Previdência. Significa o quê? Se nós fazermos uma mudança na gestão da Previdência, combatendo a sonegação, a fraude, o desvio do dinheiro para outros fins, pagar de dar anistia para os grandes devedores. Só vou dar um exemplo. É triste dizer isso, mas eu tenho que dizer. Esse JBS, por exemplo, ele teve ano passado uma dívida que se aproxima, uma dívida não, um lucro que se aproximou de 150 bi. Deve 3,5 bi para a Previdência. Qual é o lucro do Bradesco? O lucro do Bradesco? Qual é o lucro do Itaú? Qual é o lucro do Banco do Brasil? Qual é o lucro da Caixa Econômica Federal? Bilhões. Todos devedores
da Previdência. Eu chamei eles, inclusive, na CPI. Sabe por que eles disseram? Devo, não nego, não pago, estou discutindo na Justiça e estou renegociando a dívida. Na área rural, por exemplo, o trabalhador rural que vende os seus produtos, ele desconta a Previdência do talão de nota. Só que quem compra e já não paga, o correspondente tem que pagar porque a Previdência o trabalhador pagou, não repassa para a Previdência. Então a nossa Previdência, em resumo, é superavitária, não tem déficit, não tem, basta cobrar daqueles que até hoje os governos estão levando no grito e na marra e participando até, estou vendo agora, tipo de um conluio sorrateiro, permitindo que os grandãos fiquem tranquilos, enquanto que o trabalhador, nessa reforma, é chamado a pagar mais uma vez. É da maior gravidade. Senador, para nós jovens que estamos entrando no mercado de trabalho, há a possibilidade de se aposentar? Nessa reforma, jovem nenhum vai conseguir se aposentar. É triste dizer isso. Por isso que essa reforma não pode passar. Porque se eu digo para o jovem que não vai se aposentar, o que ele vai fazer? Não vou pagar essa porcaria dessa Previdência. Não sou bobo. Pagar 49 anos, me aproximando de 80 anos de idade, que é aí que ele vai ter o tempo de se aposentar pela integral, ele vai dizer o seguinte: vou fazer qualquer coisa e não vou pagar, eu vou depositar no banco. Ganha de novo quem? O banqueiro. Vou fazer um fundo de pensão privado. Ganha quem? De novo o banqueiro. E é isso que eles querem. Mas é isso que a gente não pode permitir. Porque eles vão quebrar a Previdência. Eles vão quebrar se a gente deixar. Como é que foi a Previdência no Chile? Como é que foi na própria Argentina? No próprios Estados Unidos. Eu digo quando caminharam para a privatização. Depois tentaram recuar. Nos Estados Unidos, fundo de pensão privado, quebraram. Eu tenho colegas que moram lá que cansam de ver velhinho na rua, passando fome, porque o fundo de pensão quebrou. No Chile não é diferente, na Argentina também não é diferente. Tentaram até retomar. Por isso tudo que nós não podemos aceitar e vamos fazer uma grande mobilização nesse país para evitar que a reforma passe. Senador Paulo Paim, eu gostaria de saber como a reforma da Previdência atinge a classe dos professores? Os professores têm, né, minha amiga, aposentadoria especial. Se elas têm a especial, se aposentam com 25 anos, né? 25 e 50 anos 25 se for servidor público. E 50 servidor público. Tudo isso vai desaparecer. Na proposta original deles, não tem mais as especiais. Estou falando aqui dos professores que vão ter que contribuir também com 49 anos e 65 de idade. Mas vamos ver aí, o nossos companheiros metalúrgicos que estão vindo no programa também, serve para os professores e serve para eles. Que tem direito a especial. Né? A maioria tem a especial. Vão ter que também trabalhar 49 anos de contribuição e 65 de idade. Isso aqui eu quero esclarecer que foi importante. Que tem muita gente que diz: não, mas vocês estavam no governo e por que não acabaram com o fator previdenciário? O que encontro de gente me dizendo isso, eu fico chateado, claro. Porque nós criamos, com a Dilma, o Pepe ajudou muito, eu sou obrigado a dizer, e criamos a Fórmula 85-95. Significa o senhor e a senhora, isso é lei. É só não deixar passar essa bomba deles aí, é lei. Nós criamos uma alternativa. O fator ficou num canto lá. Quer usar o fator por livre opção? Use. Mas claro que ninguém vai usar pela forma que nós criamos e a presidenta Dilma sancionou. Isso é importante que a população não sabe que existe. A Fórmula 85-95 significa o quê? Que você, mulher, se aposenta com 30 anos de contribuição e 55 de idade com o salário integral. Homem, 60 de idade e 35 de contribuição, porque 50 com 35, né, dá as devidas formas. 60 de idade e 35 de contribuição. Por que eu estou explicando os números? Porque a Fórmula 95? Muitos entendem que a Fórmula 95 é 95 anos de idade, não tem nada a ver. Sim. É 60 de idade, 35 de contribuição, 95. Mulher, 55 de idade, 30 de contribuição, 85, se aposenta com salário integral
e abandona o tal de fator previdenciário. Então nós já criamos uma fórmula que elimina praticamente o fator previdenciário e está garantido a todos, com isso, a aposentadoria integral. Senadora Silvana, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Mas é um programa gostoso, viu? Eu gostaria a gente muito começa a assim, falar, tanto eu e ela, e não paramos mais de falar. Mas agora é ela. Isso, e que a Silvana, então, né, dissesse para os nossos telespectadores do Maravilha o que é preciso, né, nessa caminhada agora para a gente impedir que algo tão perverso possa acontecer para os trabalhadores. Eu acho que a gente não precisa se acomodar. O convite é para que a gente venha para a rua, participe da entidade de classe. Todos nós, trabalhadores, temos um sindicato. Participe do sindicato, vá para a rua, ligue para os deputados, para os senadores, discuta nas redes sociais e mostre que você é contra o fim da Previdência. A população precisa usar o seu direito, o seu livre direito de manifestação. E esse é o momento. Vamos pressionar e vamos à luta. Nós já conseguimos retardar a votação. Nós precisamos que isso não seja aprovado este ano no Congresso Nacional. Isso. Se eles tiverem coragem, que vote o ano que vem. Que vote o ano que vem, perto das eleições. E aí a gente vai ver quem é quem realmente defende os trabalhadores. Então o convite é de esperança e de luta. Porque só padece de solidão, Olga, quem se isola das lutas do seu tempo. E o tempo agora é de luta por garantia dos direitos. Para nós, que já somos jovens há mais tempo, mas certeza. Principalmente para os nossos filhos, que estão aí e que precisam se aposentar também. Perfeito, então. Senadora, suas considerações finais, então. Olha, eu vou falar bem rápido. O voto. Você tem um instrumento ao alcance da tua mão, você que está me assistindo agora, que está assistindo nós aqui. Valorize o teu voto. Deixe claro para todo deputado e senador, para todos. Eu sou um deles. São 3 senadores e mais de 30 deputados federais. Diga para eles, de uma forma ou de outra, o meu voto será, com certeza, contra aqueles que votaram na reforma da Previdência e Trabalhista. Tem uma chamada do movimento social que diz: quem votar favorável a essas 2 reformas não voltará em 2018. Com o nosso voto, nós podemos eleger um governo, um novo presidente ou presidenta e vice comprometido com o povo brasileiro. E um novo Congresso. Esse Congresso aí é podre. Nós temos a seguinte situação em Brasília. Eu vou ter que dizer isso. Um executivo podre, um Congresso que está apodrecendo e um judiciário que chega muito mal. E quem é que indica os membros do judiciário? É o poder constituído, via a presidência da República. Né? Por isso que o nosso voto pode mudar o curso da história. Eles estão acabando com todos os direitos sociais, agora privatizaram 57 áreas, estão aí vendendo essas áreas, estão vendendo até a terra dos povos indígenas, áreas minerais, milhares de hectares, que nós nunca vimos na história. Então, nesse momento, é a hora de nós valorizar o voto. Não precisa nem fazer força, é só anunciar, todos anunciarem. Nós não votaremos, em hipótese nenhuma, em quem votar favorável a essas 2 reformas. Com isso, nós mudamos o curso da história, vamos eleger um presidente decente e um Congresso decente. O programa Maravilha agradece a presença do senador Paulo Paim e da Silvana Piroli, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Foi muito bom, acho que foi muito ilustrativo, todas as considerações que vocês fizeram. Muito obrigada. Maravilha estará com você na próxima semana.